Bom dia, queridos. Eu quero convidá-los nessa manhã a lerem comigo o Salmo de número 5. Então, pega a sua Bíblia aí. Vamos ler juntos o Salmo de número 5. Você se lembra que nós estamos, a cada domingo pela manhã, nessa sequência dos Salmos, com a intenção de aprendermos neles como Deus se relacionou com o seu povo no Antigo Testamento e como isso se aplica para nós nos nossos dias. Então, o Salmo 5 é basicamente um lamento de Davi, onde a gente encontra declarações sobre a sua inocência, sobre a sua confiança em Deus, e encontramos também as suas orações pedindo por proteção a Deus. Davi se coloca na presença do Senhor, mas ele também coloca os seus inimigos na presença do Senhor. Suas orações têm uma grande preocupação e ela se apresenta em dois pedidos aqui no Salmo de hoje, um pedido de ajuda e um pedido para que os seus inimigos sejam destruídos. Então abra sua Bíblia comigo, lá em Salmo 5, vamos ler juntos esse Salmo. A palavra de Deus diz assim: Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrada com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, com temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. Pois não tem eles sinceridade nos seus lábios, e no seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeio. Declara os culpados, ó Deus, caia por seus próprios planos. Rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos por mais essa manhã. Te louvamos por suas bênçãos que se renovam a cada manhã. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de estudarmos a tua palavra. Te louvamos pela tua palavra que tu nos deixaste. Te louvamos pela preservação das Escrituras que nos ensina como devemos nos relacionar com o Senhor. E te pedimos, Senhor, para que a tua palavra fale conosco nessa manhã. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Eu quero dividir o salmo de hoje em 3 partes, como a gente tem feito a cada domingo, para o nosso melhor entendimento e também para uma breve meditação e aplicação. A primeira desses 3 momentos aqui, dessas partes, é essa oração que Davi faz pelo agir de Deus. Está nos 3 primeiros versos. Veja como Davi fala com Deus. Dá ouvidos, Senhor, as minhas palavras, e acode o meu gemido
Ele pede para Deus ouvir e acudir. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois em ti e a ti imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Davi começa clamando em oração para que Deus lhe dê ouvidos. Um pedido que vem acompanhado pela sua súplica, por uma atenção cuidadosa da parte de Deus, onde Davi implora e espera pela resposta de Deus. Uma lição presente em todos os salmos de Davi é o fato de que podemos perceber a sua intimidade com Deus, a sua confiança nele, a certeza que Davi tem de que Deus vai responder, de que está ouvindo e que vai responder a sua oração, uma dependência diária na maior parte da sua vida. No versículo 3, Davi diz: de manhã eu apresento a minha oração e fico esperando. Agora isso me faz pensar, me fez pensar ao ler esse salmo. Será que essa tem sido a nossa atitude para com Deus? Ao levantar pelas manhãs, nós, como Davi, nós temos tido esse mesmo hábito de colocar diante de Deus o nosso dia, os nossos temores, as lutas que enfrentaremos. Quantas vezes nos levantamos da cama e já começamos a pensar em como resolver os problemas do dia? Ou já atrasados, nós corremos para o trabalho, mesmo agora que seja só ligar o computador, a gente abre o WhatsApp, a gente liga o computador, começa a lidar com os problemas, antes mesmo de falar com Deus a respeito daquilo que nós vamos enfrentar. Eu não estou falando de uma oração rotineira, sem muita profundidade, sem muita especificidade, do tipo, Deus me ajuda, Senhor, bom dia, me conduz. Eu estou falando de realmente colocar nas mãos de Deus, assim como o salmista, e esperar uma resposta do Senhor. Aguardar realmente a sua resposta. Davi certamente tinha desafios maiores que os meus e que os seus. Davi, sendo um rei, ele tinha sob a sua responsabilidade todo um povo, e tantas vezes ele se encontrava em guerra com seus inimigos. Nós sabemos disso. Mas Davi, desde a época que ele era apenas um garoto, ele já sabia, naquela época que ele enfrentou Golias, ele sabia que com Deus nada nem ninguém poderia vencê-lo. Você tem essa convicção? No versículo 2, nós vemos Davi dizendo, Rei meu e Deus meu, para se referir a Deus. Davi tinha sido ungido como rei teocrático, ou seja, um homem que seria esse representante de Deus na terra, que revelaria ao povo a vontade de Deus, que lideraria o povo de Israel conforme a vontade de Deus para suas vidas. Mas apesar da sua posição, Davi reconhecia que o Rei Supremo de todo Israel e de toda a terra era o próprio Deus. Você reconhece a Deus como soberano na sua vida, nas suas decisões, nas suas escolhas? Você se submete a Deus diariamente em oração, assim como fez Davi? É o desafio para nós desse salmo. A segunda parte desse salmo traz a explicação dessa oração que Davi faz pelo agir de Deus. Versos 4 a 8 nos dizem. Ele clama, ouvi ao Senhor, e o 4 diz, pois tu não és Deus que se agrada com a iniquidade,
e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que professam mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Nesses versos aqui nós temos uma sequência de 6 negativas que ressaltam o padrão perfeito da justiça de Deus, tanto em princípio como em suas práticas. Conhecer essas verdades a respeito de Deus deveria nos fazer temê-lo. E por quê? Porque nós servimos a um Deus, conforme esse texto, que não tolera a iniquidade, a arrogância, a mentira, a violência e a desonestidade. E queridos, vamos ser realistas, né? Vamos ser sinceros. Quem de nós nunca praticou uma dessas abominações, né? Como diz o texto, contra o Senhor? A mentira, a iniquidade, a arrogância, a violência ou a desonestidade. É por isso que o salmista, ao clamar contra os seus inimigos, ele apela para a misericórdia de Deus sobre a sua própria vida. Veja o versículo 7, né? Diz assim: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do seu santo templo com temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Davi, conhecendo a Deus e a sua santidade, e olhando para a sua vida, para a sua fragilidade, ele clama por misericórdia, direção e a correção que vem de Deus para endireitar o seu caminho. Será, queridos, mais uma vez, que essa tem sido a nossa prática? Eu não tenho dúvidas de que nós temos facilidade em clamar pela rica misericórdia de Deus. Misericórdia eu quero, em nosso favor, né? Mas será que nós temos permitido que o Senhor nos guie na sua justiça? Será que nós temos aceitado de bom grado a correção que vem de Deus? Davi aqui parece ter essa preocupação e assim ele nos ensina uma lição. Que ao pedirmos para Deus que Ele seja o nosso defensor, deveríamos também nos preocupar em termos uma vida reta, uma vida justa diante dele. A terceira e última parte desse salmo nos apresenta uma outra oração de Davi. A oração por condenação aos ímpios e pela alegria dos justos. Versículo 10 diz: declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Davi aqui ora pelo merecido fim dos ímpios, segundo o padrão de justiça que é revelado nas Escrituras lá em Deuteronômio 25:1. Padrão determinado por Deus para ser seguido pelo povo de Israel, a esse povo de Deus, né? Deuteronômio 25:1 diz: em havendo contenda entre alguns, e esses vierem a juízo, os juízes os julgarão, justificando o justo e condenando o culpado. É por isso que Davi termina o salmo pedindo nos versos 11 e 12 que os justos, pela graça do Senhor, possam celebrar com alegria as suas bênçãos. Veja, versos 11 e 12 dizem: mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome.
Pois tu, Senhor, abençoas o justo e, como escudo, o cercas da tua benevolência. Não é maravilhoso, queridos? Sabemos que hoje, pela graça de Deus, nós nos encontramos nesse grupo. O grupo dos que confiam no Senhor, o grupo daqueles que amam o seu nome, o grupo dos justos que são abençoados por Deus. Justos não por nosso próprio mérito, mas por causa da graça de Deus, por causa da riqueza da sua misericórdia, como nós lemos aqui no versículo 7, não é mesmo? Queridos, não é muito bom começarmos mais uma manhã orando a Deus, estudando a sua palavra e aprendendo que Deus nos protege com o seu escudo, que Ele nos cerca com a sua benevolência, como diz Davi aqui no versículo 12. Sabendo disso, a minha oração por você nessa manhã é que essas verdades possam alegrar o seu coração e te preparar para um dia de regozijo e júbilo, como diz o verso 11. Um dia não com total ausência de problemas, mas que mesmo em meio às lutas, assim como Davi passava, um dia feliz. Um dia feliz porque confiamos num Deus que é protetor e também num Deus que é bondoso. Amém? Assim, então, termina a nossa meditação de hoje aqui neste Salmo. Quero desejar a todos vocês um excelente domingo e que Deus nos abençoe a todos. Vamos orar e encerrar esse tempo. Pai, nós te louvamos mais uma vez pelo teu cuidado, pelas tuas bênçãos, pela tua misericórdia que nos dá acesso ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos como Davi, levando uma vida de intimidade diante do Senhor, uma vida de dependência e espera pelo seu agir. É minha oração, no nome de Jesus. Amém.